Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. E também para quem ainda não ativou aqui a sinetinha para receber as nossas notificações dos novos conteúdos, fica à vontade. Começando pelo nosso site, né pessoal, lembrando que nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultorias de investimento. Hoje nós vamos falar a respeito de bolsa de valores. Nós temos dois produtos com foco em bolsa. Um deles é o Invista em Ações, que são recomendações de longo prazo, e outro outro Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz o Invista em Ações. Vou deixar, como sempre, aqui a parte dos relatórios grátis, tá? Hoje nós subimos um post aqui. Para quem quiser baixar os relatórios, não baixou ainda, tá, pessoal? É só colocar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nome, e-mail, para baixar os relatórios e fazer parte também da nossa listagem nossa listagem do mailing, né, de e-mail. E o celular a gente convida vocês para fazer parte da lista do WhatsApp. E hoje nós colocamos aqui um relatório. Esse aqui não está em forma de relatório, mas está em forma de post, tá? Falando sobre a nossa recomendação da IRB Brasil, né, Instituto de Resseguros do Brasil, que foi feita uma recomendação no ano passado, né? A ação performou muito bem, ela subiu mais de 100% do ano passado para cá. Essa aqui sim, uma recomendação fundamentalista. Aqui a gente só explica como é que foi a recomendação. E aqui traz uma análise, né, um resumo de uma análise fundamentalista da empresa. Óbvio, né, pessoal, para quem quer conhecer tem termos mais técnicos, mas esse tipo de análise fundamenta as nossas recomendações, tá? E, pessoal, para quem quer também fazer parte da nossa lista do WhatsApp para receber informações, interagir com a gente, o link vai estar aqui na descrição, é só clicar no clique aqui, enviar a mensagem e receber para a gente, e a partir de no máximo aí 2, 3 dias começa a receber as recomendações, lembrando que é lista, não grupo, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de análise técnica, tá? Que é um dos tipos de análise que nós utilizamos. Na verdade, o Danilo, que é um dos nossos analistas, utiliza para enviar as recomendações de bolsa, especialmente de curto prazo, né? E nós temos aqui no site essa parte de educação financeira, um conteúdo muito bom, pessoal, que chama Trader Capitalismo, que é um programa que explica como é que funcionam as nossas recomendações, tá? Explica, deixa eu botar aqui também, é só colocar o nome, e-mail, telefone. Deixa eu só colocar aqui. É melhor que curso, tá, pessoal? Normalmente, né, hoje mais ou menos metade dos nossos clientes aí nos procuram também para aprender na prática como funciona para operar em bolsa, tá? E aqui tem todo o material educacional. Eu quero saber como é que funciona o mercado de ações, é possível viver de operações, termo, compra de opções, vendas de ações, trava de alta, trava de baixa, mini índice, como colocar ordens, boi gordo, estratégias gráficas aqui iniciais, como é que funciona a análise técnica, enfim, tem um conteúdo completo aqui de análise técnica e também as estratégias, né, que o Danilo utiliza para enviar as recomendações, que também pode ser utilizado de base para quem quer aprender a investir na bolsa, né? Então, a pessoa pode comprar o nosso produto, por exemplo, o Full Trader, vai ter acesso durante 12 meses às nossas recomendações e pode usar as nossas estratégias como base para estratégias de vocês também, tá? Então, vai estar tudo aqui na descrição. Eu convido sempre, né, pessoal, conheçam o nosso site aqui, tem bastante material, tá? Então hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês, eu apesar de ter iniciado os meus investimentos em ações com uma base mais fundamentalista, né, investindo através de fundos, comprando ações do Itaú, né, eu por muito tempo sempre gostei de análise técnica, né? A análise técnica é a análise dos gráficos, né? É a gente conseguir comprar e vender ativos através da análise dos gráficos, e a análise mais simples, vamos dizer assim, não quer dizer que seja fácil executar, mas é a análise uma das mais simples em termos de entendimento. Enquanto um analista fundamentalista, não estou desmerecendo nenhum analista fundamentalista, nem o técnico, né? Mas a análise fundamentalista ela é bem mais complexa, né? Ela demora mais tempo, exige mais estudo no sentido de ter que ler balanço, ter que entender. Por exemplo, vocês vão ler ali o relatório da IRB Brasil, ele é totalmente diferente do relatório da Vivo, né? Apesar de ter alguns termos parecidos, como lucro, margem, ROI, né?
os negócios são completamente diferentes. Então, o entendimento de análise fundamentalista ele é um pouco mais complexo, né? Já a análise técnica, apesar também de ter milhares de indicadores, ter coisas que eu não conheço, por